Prezado cidadão real, conforme tenho dito insistentemente, o nosso calendário deste ano é absolutamente diferente e eu diria atraente dos anos anteriores, pelos motivos que venho semanalmente apresentando, expondo e contextualizando. Entretanto, nesta edição, queremos justamente nos deter sobre um desses eventos que nos permitirá celebrar o bicentenário da nossa cidade. E nesse aspecto, teremos talvez a oportunidade de projetarmos a cidade do futuro, a cidade que queremos. Até porque as modificações e as alterações que a sociedade e a comunidade friburguense necessitam no que se refere à prestação de serviços públicos na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, dos serviços públicos, não acontecerão. Uma vez que a administração pública não dispõe de tempo e recursos necessários para a tal implementação desses projetos que poderiam proporcionar, nos 200 anos de Nova Friburgo, uma cidade melhor para os seus moradores, de maneira que tivessem uma melhoria na sua qualidade de vida e autoestima, evidentemente. E nesse sentido, nesse viés, nessa vertente, que são termos ótimos para esta ocasião, poderíamos também desenvolver, apresentar e mais, estabelecer um pacto em torno de um plano de governo a ser colocado em prática durante as próximas décadas, porque as modificações e as alterações em uma cidade necessitam um tempo relativamente maior para que sejam evidentemente concebidas, em detrimento de um plano de poder. Algo inalcançável e entendo que até motivo de inspiração para um filme de ficção científica. Sendo prático, dentro deste plano de governo, poderíamos contemplar a relação da administração pública com as concessionárias e seus usuários, criando-se, por exemplo, uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos, o que em Nova Friburgo constitui um cenário absolutamente interessante e diferente da maioria dos 5.570 municípios brasileiros. Uma vez que, se você, caro telespectador e telespectadora do programa Cidade Real, atentar para os serviços essenciais, todos eles são prestados através da iniciativa privada. Coleta, tratamento e distribuição de água. Coleta e tratamento de esgoto em algumas regiões. Iluminação pública. Coleta de lixo e limpeza urbana. Operação da principal rodovia estadual que cruza Nova Friburgo em toda a sua extensão, conhecida pela sigla de RJ-116. Se ampliarmos este espectro, que é outro termo muito bom para essas ocasiões, também poderemos incluir a administração dos dois terminais rodoviários, Norte e Sul, como também o funcionamento do teleférico, para aqueles que ainda não tinham este conhecimento. E mais, se assim você se aprofundar sobre este cenário, nós tínhamos, muito anteriormente, em Nova Friburgo, uma das primeiras empresas telefônicas do país, chamada Empresa Telefônica de Nova Friburgo. E existe um exemplo, ou uma marca, ou um registro desta prestação de serviço público que está justamente localizada
na cabeceira da ponte que dá acesso à Praça do Suspiro. Ali existe um tampão de ferro sobre o acesso a uma dessas galerias com a sigla ETNF. Então, nossa cidade tem essas características e essas conotações absolutamente diferentes. Temos possibilidade de tratar, de cuidar, de administrar e, sobretudo, fiscalizar, através da administração pública, essas diferentes prestações de serviços. E aí incluo o tema desta edição, transporte coletivo, que é algo ainda, eu diria, não devidamente esclarecido e explicado aos seus usuários. Falta informação, especialmente da administração pública, na condição de poder concedente. Recentemente, essa questão tomou proporção face a uma audiência pública que ocorreu na Câmara dos Vereadores. E aí, evidentemente, com grande repercussão nos veículos de comunicação e nas redes sociais. Esta prestação de serviço público em Nova Friburgo, recentemente assumida por um novo grupo acionista, em 15 de maio de 2017, para ser mais preciso, tem causado muita indagação, questionamento, reclamações e, eu diria, sobretudo, por vezes, desencontros por conta da desinformação ou da má informação, o que ainda torna a relação mais confrontante. Por conta desta questão, deste momento, nesta edição, conforme disse, estaremos privilegiando o tratamento e abordagem de alguns aspectos, dentre tantos outros, que envolvem esta prestação de transporte coletivo municipal em Nova Friburgo. Recebendo um ilustre diretor que se mostra muito empenhado e, sobretudo, solícito na prestação dessas informações e também no exercício diário para vencer os desafios que, rotineiramente, este serviço coloca sob a administração e gerenciamento da empresa. Vale acompanhar, vale assistir. Ele que está se tornando uma figura conhecida de todos nós aqui em Nova Friburgo, porque sempre comparece nas ocasiões em que é convidado, de maneira tranquila, serena, equilibrada, desenvolve outras tarefas na sua vida particular, muito interessantes, mostrando também toda a sua sensibilidade, além de CEO da Nova FAOL, que quem sabe poderemos, no decorrer do programa, fazer referência a essas atividades, mostrando que também o ilustre diretor tem sentimento, o que me parece não ter sido percebido naquela audiência pública na Câmara dos Vereadores, que aconteceu exatamente há uma semana passada, também conhecido como dia 2 de abril. Com a proteção de Deus sempre e a certeza absoluta da sua audiência, contando, obviamente, com a confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita, que ênfase, hein? do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 9 de abril de 2018. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade.
Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Muito bem. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, retomando um assunto, um tema que é pauta permanente nas edições do programa Cidade Real ao longo de mais de uma década, que atrai, evidentemente, uma parcela muito grande da nossa população ávida por informações, como também daquelas pessoas que nos privilegiam com a sua presença e que neste momento fazem um registro fotográfico sensacional da ocasião. E por conta da relação, conforme sempre digo, compulsória dos usuários, dos assinantes, enfim, dos consumidores com as prestadoras de serviços públicos em Nova Friburgo, em várias áreas, conforme eu disse na abertura, água e esgoto, iluminação pública, limpeza urbana, operação de rodovia, como também administração de terminais rodoviários, funcionamento do teleférico, constitui um cenário absolutamente interessante e, por vezes, polêmico e contraditório. Por isso que insisto que o ingrediente principal nessa relação é a informação, para que todos nós tenhamos conhecimento dos nossos direitos e nossos deveres. Sendo assim, queremos registrar, agradecer e cumprimentar Paulo Antônio Carrilho Valente. Muito obrigado, Zuri. Diretor da Nova FAOL, que aqui comparece no programa Cidade Real pela quarta vez, prestando informações do nosso interesse, que também comemorou aniversário no dia 4 de abril. Queremos registrar aqui os nossos cumprimentos, como também saudá-lo pelas suas, eu diria, recém-ingressas atividades na produção avícola. Você tem se desdobrado nas suas funções extra-profissionais de maneira absolutamente brilhante. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. Bem, a honra é toda nossa de poder aceitar mais esse convite para participar aqui. Agradece especialmente a você e a direção pelo espaço que nos é franqueado aqui para podermos explicar o trabalho que a FAO vem desenvolvendo, que a nossa diretoria vem desenvolvendo, a nossa preocupação contínua em prestar um bom serviço para a cidade de Friburgo, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando aí pelo caminho, que já foram motivo de outros programas aqui que já conversamos, e a gente agora vem trabalhando muito essa questão da tarifa e a questão da mobilidade urbana, que acho que são os assuntos principais hoje aí para a gente poder falar sobre FAO, falar sobre o futuro da cidade e do transporte dentro da cidade. Então, te agradeço aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você. E aí, a respeito da questão avícola,
Queria falar que a gente realmente trabalha bastante na FAO, mais de 12 horas por dia, fim de semana e tudo, mas no tempo que sobra, eu me interessei muito pela produção avícola, realmente. Então, me tornei uma espécie de avicultor e tenho uma produção modesta ainda de ovos orgânicos. Então, estou montando uma pequena granja no espaço onde resido, tem uma área boa, e comecei com uma criação experimental. Experimental? Então, estamos produzindo ovos lá orgânicos de grande qualidade. Eu lamento não ter trazido hoje para lhe ofertar, mas a gente ainda está assim, vendo como vai funcionar bem o negócio, e eu lhe prometo que em breve farei chegar às suas mãos uma dúzia de ovos da nossa lavra, lá da nossa produção. E serão devidamente exibidos e, quem sabe, até degustados. Numa ovos de extrema qualidade. Exatamente, eu não tenho dúvida Totalmente disso. orgânicos. Agora, companheiro Paulo, tratando de temas complexos, se bem que nesse tipo de serviço me parece que todos são. Sem dúvida. Recentemente, a nova FAO participou na condição de convidada de uma audiência pública para tratar deste assunto com a população na Câmara dos Vereadores. E foi uma sessão tensa, foi uma sessão que, no meu entendimento, ultrapassou e excedeu os limites, por vezes, do respeito, em que muitos confundiram a figura pessoal de Paulo Valente com a de diretor da empresa. Obviamente que cabe a manifestação, a reclamação, a sugestão, a indagação da população, como também dos senhores vereadores, a prestação do serviço. Agora, na medida que isso transcende um limite mínimo de respeito entre as partes, como aconteceu naquela ocasião em que algumas pessoas, sem o menor senso e percepção do que estava acontecendo naquele momento, fizeram ironias com o seu sobrenome, algo absolutamente constrangedor, inadequado e inoportuno, numa sessão que perdurou por mais de 6 horas, e aí se torna bastante cansativa, e que, eu diria a você, não representa o comportamento, a educação e o respeito da população friburguense. Sem dúvida. A nossa população é trabalhadora, a nossa população é ordeira, a nossa população sabe como lidar com essas questões já há longo tempo. Mas naquela ocasião em que eu também estava presente, me chamou muita atenção e me incomodou o rumo que a sessão tomou, fugindo da proposta da reunião. Também foi esta avaliação da direção da empresa? Olha, Zori, o que a gente lamenta é que nós fomos convidados para uma audiência pública, já não foi a primeira, já estivemos lá uma vez, para fazer o quê? Primeiro, para ouvir a população, ouvir os vereadores que são eleitos pela população, que a representam, participar de um debate ali, quer dizer, ouvindo e prestando também informação. Então, quando nós chegamos aqui na outra audiência pública, tinha um mês mais ou menos que essa direção tinha assumido. E o que a gente fez foi levar aquilo que a gente tinha encontrado. E o que a gente lamenta é que, para essa audiência pública, nós preparamos todo um trabalho de prestação de contas, explicando como vem sendo desenvolvido o nosso trabalho, que conceitos que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho, colocar também as preocupações que também temos com a questão da tarifa, com a questão da mobilidade urbana. Quer dizer, esse tempo todo que a gente estava aqui trabalhando para consertar algumas coisas na empresa, né, a questão dos ônibus enguiçados, das reclamações que vinha recebendo e tudo, a gente vem trabalhando também para elaborar um plano que seja apresentado para a cidade, para os vereadores, para sociedades civis organizadas, para o poder concedente, mostrando que a FAO sozinha não consegue sair desse estado de imobilidade que a cidade nos impõe. Então, é um trabalho que é feito com muita seriedade, com muita técnica, e que nós fomos lá para apresentar.
Então, o que se lamenta é isso, que chegamos lá para ter um diálogo, em que a gente iria apresentar esse nosso trabalho e ouvir as reclamações. Mas, em determinado momento, a coisa se perdeu e acho que se perderam pelo menos 2 horas ali, 2 horas e meia, em que as pessoas faziam corinhos, querem que a empresa saia, querem uma série de coisas e reclamam, mas sem objetividade. Então, acho que das 6 horas, 3 horas a gente poderia ter aproveitado. E o resto é questão de ofensas pessoais, a mim mesmo, a família e tudo, são lamentáveis, porque eu acho que realmente, como você disse, isso não representa o pensamento das pessoas em Friburgo. Ficou bem claro que havia uma espécie de claque ali, contratada ali, ou representando um ou outro vereador que quis radicalizar o discurso. Então, a gente queria falar, queria abrir a boca, era vaiado. Então, a gente tinha que esperar para poder falar. Então, houve esse problema. Eu lamento que muita gente não tenha conseguido prestar atenção em muita coisa que foi colocada lá, porque a gente está aqui nesse tempo trabalhando bastante. E eu lhe garanto que muito do que foi feito até agora foi extremamente benéfico para a cidade. E era uma chance da gente aproveitar, apresentar isso para a cidade toda. E, lamentavelmente, foram pessoas lá que perderam o tempo só gritando, reclamando, falando assim, mas sem o foco naquilo, sem o diálogo, sem essa condição. Quer dizer, não era nem a maioria dos presentes, mas as poucas pessoas que foram com a visível intenção de tumultuar a audiência até conseguiram, mas acho que no final prevaleceu o bom senso. Assim, muitas já se retiraram, quer dizer, deram o seu recado lá e saíram, e a gente conseguiu, pelo menos no final, expor aquilo que a gente vinha pensando, respondeu a todas as perguntas que foram feitas pela assistência e pelos vereadores. Algumas coisas que verificamos que não vinham correndo bem, nós tomamos nota lá e estamos resolvendo, aliás, como sempre fizemos ao longo desse período todo. Então, eu lamento que se perdeu muito tempo desnecessariamente com esse tipo de comportamento que a gente só pode lamentar. Mas se formos convidados para outra audiência, lá estaremos do mesmo jeito, como verei aqui, como eu respondo ao rádio, à TV, a todo mundo. Se é uma coisa que a nossa diretoria tem, é a preocupação em comunicar, é a preocupação em ter essa transparência, em jogar limpo com a população, com todo mundo, em expor os seus problemas, admitir os seus erros e trabalhar para melhorar sempre, que eu acho que esse é o objetivo da concessionária. Infelizmente, a prefeitura, eu vejo um esforço de melhorar a questão das vias, a questão do atendimento, tudo, mas como você colocou, às vezes não há tempo, às vezes não tem recursos, mas eu vejo que há esse empenho também. E a empresa se soma à prefeitura nesse esforço de melhorar, mas é uma questão que tem que ser debatida além da prefeitura, além da empresa, além das mídias sociais, quer dizer, que toda a sociedade tem que se juntar e ver que nova Friburgo se quer para os próximos 200 anos, que a gente chegou aos 200 anos com esse caos que a gente vê na rua. Então, o que é que a gente quer para o futuro? Vamos sentar e debater, traçar um projeto e trabalhar em cima disso. Então, eu acho que muita gente ali perdeu uma excelente oportunidade de entender o trabalho que vem sendo feito. Mas tinha muita gente lá que é aquele negócio só, não está para ouvir, está para reclamar. Então, acho que o dia que resolverem o problema, como é que vão fazer se resolver o problema? Vão reclamar de quê? Acho que perdem o seu mote, a sua motivação. Então, se é só reclamar de tudo, então você vai reclamar sempre da saúde, do governo, da prefeitura. Então, vamos pegar e fazer a nossa parte. Eu sou filho de imigrantes, meus pais são portugueses que vieram para cá sem nada, para esse país. Friburgo foi formada aí por 10 nacionalidades ou mais de pessoas que vieram para cá para trabalhar na lavoura, que vieram sem nada e construíram essa cidade. Então, acho que são pessoas que chegaram para trabalhar, para construir, para fazer acontecer. Tenho certeza que não chegaram aqui para ficar reclamando que chegaram. A cidade não tem nada, não foi bem isso que me prometeram quando eu estava lá na Itália, ou na Suíça, ou na Alemanha, que me chamaram para vir para cá. Mas chegaram aqui, viram aquilo que existia, arregaçaram as mangas e trabalharam para fazer uma coisa melhor. E eu acho que esse é o que norteia essa cidade, é o grande espírito de Friburgo. São pessoas que chegaram aqui partindo de outros países, de outros lugares, para aqui se reunirem e construírem uma cidade melhor. E nós, quando viemos para cá, viemos com esse espírito também, de chegar aqui,
construir uma empresa melhor para uma cidade melhor. Então, eu acho que é isso que tem que nortear o nosso trabalho e da população como um todo. Eu vejo isso nos empresários, eu vejo isso em muitos políticos, então, essa vontade de construir uma cidade melhor. E, audiência, eu lamento isso. Muita gente perdeu essa oportunidade. Sem dúvida, acompanho o voto do relator aqui. Agora está na moda o voto do relator. Exatamente, está na moda se acompanhar o voto do relator. Nessa experiência desperdiçada. Louve-se a sua determinação em, mesmo diante dos inúmeros insultos, permanecer na sessão, representando a empresa e atendendo a todas as reclamações, queixas, dúvidas que são absolutamente pertinentes, desde que sejam encaminhadas e direcionadas à concessionária e não exatamente à pessoa física, como aconteceu. Agora, passou. Vamos tratar agora de outras questões, amigo, que estão no topo da pauta desta relação da empresa com a administração pública, que também, na mesma ocasião, foi duramente criticada por quase todos ou pela grande maioria dos presentes, mas isso é uma questão que será tratada num outro momento. Nesta edição, dentre os inúmeros assuntos que nós temos a oportunidade de conversar sobre esta concessão, que é extremamente delicada, sensível, polêmica, não só em Nova Friburgo, mas no país inteiro. É verdade. Vemos manifestações das mais diversas naturezas, quando nas grandes capitais, sobretudo, os usuários incendeiam os carros, que é o nome que vocês dão aos ônibus, que nós assim o denominamos, e mostram um cenário muito ainda, eu diria, mal regulamentado, o que permite esses desvios de interpretação. Neste momento, o que chama a atenção do usuário, o que se coloca na pauta desta relação compulsória, ou seja, obrigatória, aqueles que utilizam o sistema, como eu faço regularmente, não tem outra alternativa, tem que ser através dos ônibus da Nova FAOL, se atentam para o reajuste da tarifa. E sobre essa questão nos deteremos ao longo desse programa. Primeiramente, para ser assim bastante didático, e certamente teremos a oportunidade de retomar esse assunto em outras edições. Quais são as parcelas que influenciam diretamente o valor da tarifa? Lembrando que, com essa ênfase, ele não pode deixar de esquecer. Quando você esteve conosco na sua primeira participação aqui no programa Cidade Real, isso em setembro do ano passado, portanto há mais de 6 meses, você considerou a tarifa do transporte coletivo em Nova Friburgo cara. É verdade. Para o valor de R$ 3,95. Enfim, de maneira assim muito didática, muito objetiva, para que todos entendam como é composta essa tarifa e quais são os fatores e as parcelas que influenciam diretamente a sua composição. Bom, Zuri, aí são 2 fatores básicos. Primeiro, como que é calculada a tarifa? De forma bem simples. A gente hoje tem um sistema em operação na cidade, é o sistema de transporte coletivo de Nova Friburgo, ele tem um custo mensal para ser operado. Que custo é esse? É a soma de tudo aquilo que você gasta para poder prestar o serviço. Então, a primeira coisa que entra aí em questão é o combustível, né? O óleo diesel, que tem subido de preço, aí todo mundo vê a variação do preço da gasolina, o óleo diesel tem subido pela mesma proporção. Então, primeiro que pesa muito, o preço do combustível. Segundo, a questão da mão de obra, os salários, os encargos de todo mundo que trabalha na empresa. Terceiro, a questão das peças, acessórios, pneus, é um material de reposição que é comprado para poder se dar a manutenção dos carros. Quarto, a questão
da prestação dos ônibus. Por quê? Você paga a prestação dos ônibus, você paga a depreciação deles. Mesmo se você comprar o ônibus à vista, ele não é se debitado de uma vez só. Ele é diluído aí ao longo de 7 anos, o abatimento da depreciação dele. Mas tem a prestação que você tem que pagar. E depois você tem a questão dos impostos, dos tributos que incidem sobre o transporte, sobre as peças que você compra, o combustível que você compra. Tudo isso está embutido ali. E mais a conta d'água, a conta de luz, tudo isso está composto dentro de uma cesta, digamos assim, que gera o custo do transporte, certo? Então, isso varia aí. Olha, o preço subiu, no dia seguinte tem um impacto no preço da tarifa. O salário do pessoal subiu, tem impacto. Tive que contratar mais gente, tem impacto. Demitir gente tem impacto também. Isso é uma coisa dinâmica, tá? Então, o que acontece? Se pega quanto custa operar esse sistema, se aplica numa planilha que está prevista dentro do contrato de concessão. O contrato de concessão, em um de seus anexos, determina a planilha que é utilizada para cálculo da tarifa, que é o padrão do GEIPOT, que é utilizado por todos os municípios aí que têm sistema de transporte coletivo próprio. Então, se dá ali quanto custa. E depois você divide pela quantidade de pessoas que pagam a tarifa. Entendeu? Então, acontece o quê? Se mais pessoas pagam, o divisor aumenta. Se menos pessoas pagam, diminui o divisor. E é essa conta, quanto custa, dividido pela quantidade de pagantes, que te dá o preço final da tarifa. Eu te disse há 6 meses atrás que a tarifa aqui era cara. E a gente continua achando que é um preço caro para a população pagar, que é um preço caro para o empresário comprar o Vale Transporte para o seu funcionário. Só que acontece o quê? É um custo que, infelizmente, é necessário para a manutenção do serviço, para o atual custo que ele apresenta e para a quantidade de passageiros pagantes que ele tem. Aí vai uma curiosidade, que já foi falada aqui outras vezes, que tem a sua influência, é a quantidade de gratuidades que existe na cidade de Nova Friburgo. É um dos lugares do país onde o número de gratuitos é maior. Aqui, 45% das pessoas não pagam. Era 48%, com o trabalho que a gente fez de combate aí às fraudes, caiu para 45%. Então, aqui em Nova Friburgo, praticamente metade do pessoal não paga a passagem. Então, isso repercute para quem? Quem paga a passagem? Para você ter uma ideia, se todas as pessoas pagassem a passagem em Nova Friburgo, se não houvesse nenhuma gratuidade para deficientes físicos, para idosos, para estudantes, para o pessoal do CAPES, para o policial, para o bombeiro, para o carteiro, se todo mundo pagasse, a tarifa hoje ela seria em torno de R$ 2,45. R$ 2,45? Era quanto custaria a tarifa para manter o sistema em operação. Mas as leis existem e têm que ser cumpridas. Então, hoje, para o atual cenário, a tarifa custa R$ 4,23. Esse é o preço da planilha calculada dentro do contrato que foi firmado com a Prefeitura. Isso foi apresentado para a Prefeitura, o prefeito Renato Bravo entendeu que é um preço caro, ele quer analisar melhor isso, quer criar uma comissão para analisar isso detidamente. E a gente louva essa atitude porque era muito fácil ele falar, olha, eu não vou dar aumento e pronto, como já foi feito em governos anteriores que prejudicaram aí o desempenho da empresa ao longo dos 10 anos de contrato. Então, por 5 vezes, acho que em 4 não houve aumento e numa foi conseguido na Justiça. Então, é um complicador. O que a gente tem feito desde então para tentar baixar o preço dessa tarifa? A primeira coisa é tentar baixar ao máximo os custos operacionais, renegociando o preço de combustível. Chegamos aqui, tinha vários impostos que não eram pagos, a gente passou a pagar, está recolhendo tudo. Tem dificuldades? Tem. Aportamos aí na empresa 32 milhões de reais, você tem o dado aí, foi apresentado lá na audiência pública, para manter a empresa em funcionamento. E isso foi colocado ali, isso não está na tarifa. Tem sim o impacto do ônibus novo, mas tem o impacto da redução dos cobradores, tem o impacto da redução do diesel que foi renegociado. A gente está conseguindo negociações melhores de preço de pneus, de tudo isso, tudo jogando na tarifa ali para tentar reduzir. Só que nesse ano que se passou, desde a última tarifa para cá, a quantidade de passageiros pagantes caiu em torno de 7%. Se não tivesse caído esses 7% nos pagantes, eu lhe digo que a gente não precisaria de aumento de tarifa esse ano. Quer dizer, eu não preciso ter um aumento necessário na tarifa. Basta aumentar a quantidade de pagantes. Só que nesse cenário de mobilidade urbana, isso fica bem difícil.
Então, o que a gente tinha que fazer? Aumentar a quantidade dos pagantes ou fazer o quê? Ir reduzindo custos. A gente fez o máximo aí, mas deu esse resultado. Que acho que tem várias maneiras da gente conseguir equilibrar a operação sem necessidade de aumento de tarifa. Existem, mas é uma coisa que tem que ser discutida com a prefeitura e com a sociedade, porque requer mudanças na maneira como o transporte opera hoje dentro da cidade. Então, a gente acha que a tarifa é cara? Acho, mas existe... o remédio é amargo? Mas é necessário. Então, para o atual cenário, o preço deveria ser R$ 4,23. Com alguma eventual alteração, a gente conseguindo mais velocidade nas viagens, a gente conseguindo uma redução no número de gratuidades, tem um impacto, aumentando a quantidade de pagantes, também tem seu impacto. Então, são coisas que a gente tem que analisar junto com a sociedade, junto com a prefeitura, para conseguir tratar melhor dessa questão. Agora, nesse aspecto que você já explicou assim, de uma forma didática, quais são aqueles itens específicos que existe a possibilidade realmente de reduzi-las para que não impacte a tarifa, ou até mesmo, numa hipótese que seria muito louvável, reduzir o valor da tarifa? Detidamente, quais são aqueles itens que a empresa entende sendo cabíveis de novo enquadramento? Então, a primeira questão que eu posso falar é a questão da mobilidade urbana. Você sabe qual é a velocidade que um ônibus trafega pelo centro da cidade? Eu vou te dar um exemplo, saindo aqui da TV Zoom em direção ao centro. Qual é a distância? Tem 1,5 km? Se tanto. Quanto tempo demora, às vezes, para chegar o ônibus lá? Meia hora? No mínimo. Então, dependendo do horário. Se tem uma distância de 1,5 km e você leva, às vezes, meia hora para chegar, você andou a 3 km por hora. Se você fosse a pé, chegava mais rápido. Então, esse cenário não existia 10 anos atrás, quando aquela tabela de horários que deveria ser cumprida, teoricamente, foi criada. Então, hoje, a velocidade média no centro da cidade é de 4,5 km por hora, em dias de chuva. Com o tempo bom, você consegue, aí, em alguns dias que não tem nenhum acidente, não tem nenhuma situação que colabore para o engarrafamento, você consegue fazer 8 km por hora. É um pouco mais rápido do que uma pessoa andando a pé. Então, esse é o cenário que se tem ali. E nisso, os ônibus ficam presos. Um ônibus que, por exemplo, ele poderia dar 10 viagens por dia, ou 12 viagens fazendo bairro-centro, vai 6, 7 vezes só. Por quê? Porque quando ele chega próximo ao centro da cidade, ele fica preso no engarrafamento. Eu tenho relatos de pessoas que vêm de Conquista, de São Lourenço, que quando chegam na Frivel, descem do ônibus e vão a pé para o centro, porque chegam mais rápido andando aqui, eles tiram a pé do que permanecendo dentro do ônibus, em determinados horários. Então, acontece o quê? Se não houver um espaço para o ônibus andar com faixas seletivas, com sistema de BRS, com sistema de BRT, ou só com a faixa seletiva, vai ficar difícil da gente conseguir manter qualquer tabela de horários que seja proposta. Eu te dar um exemplo. Sábado, feriado agora da Páscoa, na Alberto Browne, às 17 horas, o ônibus estava andando a 4 km por hora, num sábado feriado, sem estudante, sem nada. Por quê? Era fila dupla, fila tripla na Alberto Browne, ninguém tomando conta e todo mundo parado ali e os ônibus não conseguiam andar. Isso num sábado feriado à tarde. Agora você vê num dia de semana, na hora do rush, com estudantes, com tudo. Então, primeira questão é a mobilidade. Ou se dá preferência ao transporte público, e com isso a gente consegue um bom impacto na tarifa. Nesse trabalho aí, no final, se você olhar, tem um impacto que gera, por exemplo, uma velocidade média maior de 10% ou até de 20% na nossa operação. Entendeu? E o impacto disso na tarifa. Um desperdício da frota, então. Existe um desperdício da frota. Por quê? As pessoas falam, mas tem que cumprir o horário. Para eu conseguir cumprir todos os horários inicialmente previstos, eu teria que ter mais 30, 40 ônibus por conta do engarrafamento. Por quê? Porque o ônibus fica preso no engarrafamento. Você imagina que você tem um carro. Então, o teu carro vai e volta várias vezes. Se está engarrafado, você não consegue dar a mesma quantidade de viagens. E aí acontece o quê? O passageiro fica esperando. Se tem um engarrafamento, aí atrasa meia hora a viagem.
O passageiro no ponto não está reclamando que a FAO não está passando. Ele não quer saber se tinha engarrafamento, se o motoqueiro caiu, até se o ônibus enguiçou, se deu algum problema, se o semáforo não está funcionando. Ele quer reclamar que no horário que ele está habituado, o ônibus não chegou. Ele não quer saber o porquê que não chegou. Ah, mas é obrigação colocar todos os ônibus ali, colocar mais ônibus. Colocar mais ônibus aumenta o quê? O engarrafamento no centro, o custo com depreciação, o custo com mão de obra para transportar o mesmo passageiro. Aí eu estou aumentando o quê? O custo que tem que ser dividido pela quantidade de pagantes. Eu vou botar mais 20, 30 ônibus para ter a mesma quantidade de pagantes, vai aumentar o preço da tarifa. Então, é uma equação difícil de resolver, entendeu? Porque a gente trabalha com transporte coletivo e muitas pessoas querem o quê? Um transporte praticamente individualizado. Exatamente. Como que eu vou conseguir esse equilíbrio? Como que eu vou chegar para a prefeitura e, olha, a tarifa para colocar o nível de serviço que vocês querem, ela tem que custar R$5, R$6, que não vai ser o nível de serviço que se quer, porque ele vai continuar atrasado. O ônibus novo vai continuar no engarrafamento com o ônibus velho, com o carro de passeio, com a moto, com tudo isso. Então, a mobilidade urbana tem um impacto muito grande sobre a tarifa. Um segundo ponto, questão da gratuidade. Quanto mais gratuidades a gente tiver, agora tem um projeto aí, vamos dar gratuidade para o estudante bolsista, ou a gratuidade para o estudante universitário. Tá bom, quem paga isso? Até porque não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A sociedade está disposta a pagar. Quando foi essa questão de 60 a 64, se concedeu a gratuidade. E a fonte de custeio? Entendeu? A fonte de custeio foi repassar por todo mundo. Então está todo mundo pagando essa conta. Se é justo, se é injusta a questão da lei, eu não discuto. Foi uma lei criada, aprovada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito. Eu não estou aqui discutindo. Só que é aquele negócio, causou um impacto em cima da tarifa. E as pessoas, a tarifa está cara? Está. Mas vamos entender por que a tarifa está cara. Não é porque a FAO quer aumentar a tarifa. É porque existe um contrato que determina que tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro. As pessoas na audiência disseram, porque vocês estão reclamando que tem prejuízo, tem isso, aquilo. Em momento algum a gente reclamou que tinha prejuízo. A gente nunca falou isso. Em momento algum a gente disse que fez um mau negócio. Você participou da audiência pública, já estive aqui várias vezes. Então, não é essa reclamação. Pelo contrário, a gente veio investindo, continua investindo. Hoje mesmo foi feito um outro aporte na empresa para acertar o salário dos funcionários e tudo, manter os impostos em dia, tudo certinho, como manda a lei, para manter o contrato de concessão em vigor. Então, a gente tem como impacto na tarifa, primeiro, mobilidade urbana, que pesa muito. Segundo, a questão das gratuidades. E terceiro, até a questão dos impostos. Entendeu? Tem muita coisa que impacta na tarifa. Eu acho que poderia haver uma isenção de impostos, não para que vai beneficiar a empresa, mas sim porque vai ser tirado um imposto do custo que é rateado pela população. Então, isso tem que ser discutido. Mas o que é disso que a FAO pode resolver? Eu posso determinar a tarifa? Não. Não sou eu que determina, é a prefeitura. Aí vem a questão até do monopólio. O monopólio é da empresa? Não, o monopólio é do município. Ele é que determina a tarifa, a frota, tudo isso. Então, primeiro, eu não mexo na tarifa. Segundo, eu não mexo na mobilidade urbana. O máximo que a gente pode fazer é apresentar projetos. Terceiro, eu não mexo na questão tributária. Tem tributos municipais, estaduais, federais que a gente tem que pagar. Por fim, eu não mexo na gratuidade. Quem cria as leis de gratuidade, quem assim determina, é o governo federal, o estadual, o municipal. A gente não mexe nisso. Mas depois, quando a tarifa está cara, a culpa é da FAO. Porque a FAO, eu pago muito caro pela tarifa. O que a gente mais discuta. A tarifa é muito cara. Vocês estão reclamando com a pessoa errada. Não é a FAO que determina a tarifa. É o conjunto todo que envolve a operação dela, os custos que estão envolvidos e a quantidade de pagantes. Tudo isso sofre uma influência de agentes externos, não da própria FAO. O que a FAO está sempre se propondo a fazer é a discutir essa questão. O que pode ser feito para reduzir a tarifa, para melhorar a mobilidade urbana, para se resolver a questão da gratuidade. A gente está disposto a ter esse debate. Sempre dizem, as outras administrações não discutiam muito essa questão, era uma coisa mais fechada, mais velada. A gente não, desde o primeiro dia que a gente está aqui, a gente está discutindo isso, com total transparência. Prova disso é que apresentamos à Prefeitura o pedido de aumento e apresentamos à Câmara, aos vereadores, a planilha com os nossos custos, porque não tem nada ali escondido, não existe essa caixa preta que as pessoas falam. Está aqui, olha, quanto custa operar, são dados reais, entregamos junto com a tarifa na audiência pública o extrato da conta da empresa.
Foi um calhamaço desse tamanho, com todos os extratos, com todos os contratos que a gente fez de tomada de capital de giro, de financiamento de frota, está tudo ali exposto, está transparente, não há esse mistério, essa coisa velada. Os dados estão ali para serem conferidos pela população, pelos vereadores, por quem quiser. Por quê? A transparência. E desde que nós chegamos aqui, a gente dá a cara a tapa, como disseram na audiência, a gente vai dar a cara a tapa, a gente discute e mostra os problemas que a gente enfrenta também. Um outro problema, só para citar aqui, questão da imobilidade urbana, é a conservação das ruas. É a questão de estacionamento. Tem ônibus que perdem um tempão, porque, por exemplo, você faz uma viagem em 15 minutos. Eu te dar um exemplo do Barroso, que é lá em Amparo. É um bairro que você, para atender, você tem que passar com ônibus ali em 10 minutos, 10, 15. Com o estado de conservação da pista que está lá, você leva meia hora, 40 minutos. Um ônibus novo, com suspensão, tudo, para você poder passar devagar pelos buracos para não estragar a suspensão. Cada viagem atrasa 15, 20 minutos. No final do dia, a última viagem está atrasada 1 hora, 1 hora e pouco. É culpa da FAO? Não. É culpa da prefeitura que não tapou o buraco? É culpa da chuva? É culpa de quem? Certamente não é da FAO, que o ônibus é fabricado para ter um determinado cuidado. Tem pessoas que reclamam, porque quando chove não tem ônibus em determinado bairro. Não tem porque ele derrapa na lama, porque ele atola, porque ele quebra a suspensão. As pessoas reclamam, tem que cumprir o horário, é obrigação colocar o ônibus lá. Gente, é impossível colocar o ônibus em determinadas situações, mas a gente vai lá e faz a nossa parte. Só que isso atrasa a viagem, gera problema também. Então, como consertar isso? Entendeu? Então, a pergunta que eu faço também é como é que a gente conserta isso? E o aspecto também que integra esse sistema de maneira assim, bastante preponderante, que é a tarifa integrada, ou seja, a integração do transporte. Tem impacto no cálculo da tarifa? Olha, esse impacto foi absorvido lá atrás. Quando criaram a integração, tinham linhas que eram diretas, eu acho, de um bairro para outro. Exato. E foram todas cortadas ali no centro. Isso, de certa forma, já foi absorvido. Agora, algumas coisas que acontecem, por exemplo, a má utilização do benefício da integração. Como tem a má utilização do benefício da gratuidade? Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que antes de ter a gratuidade, davam 2 viagens por dia, 3, e pegavam ônibus para ir trabalhar, voltar para casa. Quando se tornou gratuito para esse público, passou a andar 10, 12 vezes por dia. Por quê? Como não paga, vai e volta várias vezes para lá e para cá. O caso da integração, por exemplo, você tem a integração, o que pressupõe uma integração? Mesmo sendo a integração plena ou a integração livre, com 2 horas, algumas linhas a gente colocou até mais horário. Eu tenho que partir do ponto A para o ponto C, passando pelo ponto B. O que eu não posso sair, por exemplo, do meu bairro, vou até o centro comprar alguma coisa e volto para o mesmo bairro pagando uma passagem só. Isso não é integração. Isso você está fazendo uma viagem de ida e volta, tá? Sem usar o conceito da integração, que é fazer um deslocamento, por exemplo, de Rio Grandina para o Muri. Não tem ônibus direto, então você desce no centro, pega outro ônibus e vai. Isso é um deslocamento contínuo de um ponto para outro com um ponto intermediário. Esse é o conceito da integração. Não eu pegar um ônibus, descer e voltar pagando uma passagem só porque eu fui fazer uma coisa rápida ali. Então você tem que definir o que é integração. Até porque você liberar, olha, pode integrar tudo com tudo, o número de pagantes vai despencar, vai aumentar o de integrações gratuitas e no final da conta a passagem vai ter que custar 5, 6 reais. Aí quem quer pagar os 5, 6 reais? Esse que é o problema, entendeu? E cada vez mais, você vê, foi política do governo federal. Vamos dar carro para todo mundo tem que ter o seu carro. Eu concordo, acho que todo mundo quer ter o seu carro, a sua moto e tudo. Só que agora vem todo mundo para o centro, engarrafa, todo mundo estaciona em qualquer rua, engarrafa, o ônibus que quer passar não pode, ou tem um carro mal estacionado, ou tem um caminhão descarregado no lugar errado, ou tem um buraco no meio da rua, que o ônibus não consegue passar. Atrasa as viagens, gera impacto no nosso cumprimento de horários na tabela. E como que você ajusta isso? Como que você acerta? Entendeu, Zuri? Então, são muitos problemas que prejudicam a operação da FAO e que muitas vezes geram um problema de reclamações, sim. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lidar com tudo isso e manter a empresa operacional. Senão acontece o quê? Ela volta a acontecer o que vem acontecendo.
não tem dinheiro para investimento, não compra ônibus novo, enguiça mais. Você vê, nós colocamos 42 ônibus novos em 6 meses praticamente. Isso nunca teve na história de Friburgo, de uma vez. Está aqui, 42 ônibus em 6 meses. Foram colocados. Entendeu? Está se estudando até a colocação de mais. Então, a gente vem trabalhando seriamente para isso. Agora, existe um custo e existe um contrato que eles têm que ser vistos, têm que ser honrados. O prefeito, muito sabiamente, quer criar uma comissão para analisar isso. Então, eu acho que a hora de se discutir tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser discutido com essa comissão, que participe poder concedente, empresa, que participem vereadores, que participem representantes da ACIANF, das associações de moradores, todo mundo. O deputado Anderson Nogueira tem um projeto bem interessante de mobilidade chamado SIM, que em muito se parece com o nosso projeto de criar linhas tronco-alimentadoras. Isso é uma coisa excelente para se debater, porque aqui em Friburgo também todo mundo reclama que quer mudanças. Quando você propõe as mudanças, não, mas eu queria que ficasse como estava, mas que melhorasse isso ou aquilo. Então, tem mudanças que requerem mudanças de hábitos na população, mudanças de paradigmas também. Então, como resolver isso? Então, te dei um exemplo bom, aquele projeto sim, do Anderson Nogueira é bem interessante e converge para a nossa ideia de ter linhas tronco-alimentadoras. As pessoas elogiam muito o sistema de Brasília, o sistema de Curitiba, o sistema do BRT, e quando você propõe para Nova Friburgo um sistema similar, com faixas seletivas, com integração, com tudo, as pessoas, mas aí vai ter que ter integração, aí eu não gosto, aí eu não quero. Então você reclama e quando você vem com uma proposta melhor, que vai dar mais frequência, vai reduzir a quantidade de ônibus no centro, vai ordenar a operação na estação livre, tudo isso, aí as pessoas, mas eu não sei se vale a pena. Então, quer dizer, quer mudanças, mas não quer que mude nada. Isso é meio contraditório. Conflitante. Exatamente. Muito bem. É um assunto, conforme disse, polêmico, contraditório e, sobretudo, multidisciplinar. Não estabelecendo juízo de valor nesse momento, não discutindo o mérito, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente, a nossa proposta da produção do programa Cidade Real é levar até você informação que, por vezes, falta nessas ocasiões. É preciso se aprofundar nesses aspectos, sobretudo tendo-se o protagonismo da administração pública, que é o poder concedente. Essa discussão, essa análise, essa reflexão tem que ser feita, sobretudo, se privilegiando o entendimento técnico, para que esta questão seja devidamente avaliada, ponderada e que se busque as melhores alternativas, que, obviamente, para não ser leviano, não acontecerão de imediato. São propostas de alteração que requer tempo, recursos e algumas delas iniciativas de natureza política, não partidária, para que esta questão seja melhor tratada e que se tenha a proximidade de um ponto de equilíbrio, atendendo a todos os interesses. Entendo particularmente que é o desafio neste momento, até porque brevemente teremos uma nova licitação para a prestação desse serviço público em nosso município e aí caberá, evidentemente, aprofundarmos toda esta natureza, eu diria, multidisciplinar desse serviço. Muito bom, nosso repórter cinematográfico Oduval do JR, já aqui lhe proporcionando um show de imagens, ele é muito bom nisso. Muito bom tê-lo aqui, hein, garoto? Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos relacionados à tarifa, que é algo que tem interesse direto de todos aqueles que se utilizam desse sistema. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Tão importante quanto a escolha de um revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nesta edição inédita, tratando novamente de um item de pauta permanente em nossa grade de edições, no que se refere à relação compulsória de todos nós, consumidores, assinantes, usuários, com os serviços públicos. E nesta edição, em particular, privilegiando a prestação do serviço público de transporte coletivo em nosso município, até porque tem se colocado como recente item de pauta na agenda municipal, na agenda de Nova Friburgo. E aí estamos, mais uma vez, tendo a oportunidade de receber e conversar com o companheiro Paulo Antônio Carrilho Valente, que sempre que convidado nos atende cordialmente. Companheiro, ainda no aspecto da tarifa, a concessionária também propõe algumas simulações para que o valor seja, vamos dizer assim, revisado, recalculado, reavaliado. Quais são as principais simulações que a empresa propõe nesse momento de avaliação da tarifa? Bom, Zuri, quando fizemos a apresentação lá na audiência pública, nós colocamos algumas coisas assim. Por exemplo, o passageiro pagante nosso caiu 7% de um ano para o outro. As gratuidades... 7% foi a queda no número de passageiros pagantes. O aumento das gratuidades foi em torno de 50%. De um ano para outro, as gratuidades aumentaram 50%. E no caso dos idosos, por exemplo, que tem a questão da lei de 60 anos, isso aumentou 250% de um ano para outro. 250%. Porque a tarifa que se pede agora para 2018 é baseada no passageiro transportado no ano de 2017, como previsto no contrato. Assim como a tarifa que foi pedida pela antiga diretoria para 2017 foi calculada com base nos passageiros transportados em 2016. Para você ter uma ideia, se eu tivesse conseguido manter a quantidade de pagantes, se não houvesse essa queda de 7% nos pagantes, a tarifa, no ano passado, que foi pedida pela Real, foi de R$ 4,20. E negociaram com o prefeito e saiu R$ 3,95. Ficou aquém da necessidade deles. Isso explica muitos dos problemas que aconteceram, que levaram até à venda da empresa. Mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que a atual administração, se tivesse mantido a quantidade de passageiros de um ano atrás, de 2016, como eu expliquei, a gente não precisaria de aumento de tarifa.
A gente conseguiria manter o atual nível de investimentos, com prestação de carros, com tudo isso, mantendo a mesma tarifa. Então, a gente fez algumas simulações mostrando, por exemplo, a questão do estudante. Se não houvesse gratuidade para os estudantes, porque muita gente pensa que existe subsídio do Estado, do município, do governo federal para o estudante, ou para o idoso, ou para o deficiente. Não, não existe. Não existe subsídio de ordem nenhuma. O único... quem paga a passagem, efetivamente, é o passageiro pagante. Não há subsídio estadual, federal, municipal para isso. Então, o que acontece? Se o estudante pagasse, por exemplo, a tarifa poderia ser R$ 3,42 hoje, algo em torno desse número. Ao invés dos R$ 4,23 que são pedidos, dos R$ 3,95 praticados, a tarifa poderia ser R$ 3,42. Se o pessoal estivesse... Se eu tivesse o mesmo número de pagantes que eu tinha no ano passado, por exemplo, eu conseguiria manter a tarifa em R$ 3,92, não é R$ 3,95. Então, se todo mundo pagasse a passagem, você está vendo aí, ela poderia ser R$ 2,35. R$ 2,35? Isso, se todo mundo pagasse passagem. É uma situação... Gratuidade zero. Uma situação hipotética. Hipotética. Porque a legislação assim garante. Ela não permite. Se você passar aqui, por exemplo... Ok. Mudando aqui, por exemplo, se o estudante pagasse, se houvesse algum subsídio para o estudante, que alguém custeasse a viagem do estudante, a passagem poderia ser R$ 3,42. Poderia baixar a passagem. Com subsídio para os estudantes. Para os estudantes. Esse é um caso, por exemplo, as pessoas têm muita preocupação com a questão do cobrador. Um dos motivos que levaram a gente a reduzir ao máximo o preço da tarifa cortando custos é justamente retirar o posto de cobrador, que é uma coisa que é amparada pela lei, que não tem problema nenhum. Mas, para você ter uma ideia, se eu tivesse que ter a mesma quantidade de cobradores que, para todo ônibus ter o seu cobrador, a tarifa iria para R$ 4,94 hoje. Não seria R$ 4,23, seria R$ 4,94, teria que subir R$1. Entendeu? Se você passar também aqui, só aproveitando a sua ajuda... É isso que eu falei, olha, se eu mantivesse a passagem sem o aumento, a gente conseguiria, se não tivesse caído lá, caiu de 1.330.000 pagantes mensais médio em 2016 para 1.237.617 em 2017. Então, se eu conseguisse manter aquela quantidade de pagantes, a tarifa cairia de 4,23, que hoje é necessário, para 3,93, 2 centavos mais barato. Se a velocidade média aumentasse, que a gente falou muito sobre isso, que é a questão da mobilidade urbana, se a velocidade média subir 10%, a tarifa necessária de 4,23 ficaria para 4,2. E se subisse 20%, não é muito não, Zuri, é passar de 6 km por hora para 7,20. Para 7,20, exatamente. É passar de 10 km por hora para 12 km por hora. A tarifa poderia cair para 3,82. Entendeu? Então, são possibilidades. Hoje, por exemplo, o ISS, se houvesse a isenção do ISS no município, que é um tributo, um exemplo, a tarifa poderia ser de 4,23 e cair para 4,10, só com a isenção do ISS. E eu fiz uma curiosa. Se a gente conseguisse o retorno do passageiro de 2016 com um combate à falsa gratuidade, com uma restrição nas gratuidades desnecessárias, se houvesse a isenção de ISS e a velocidade média melhorasse 20%, a gente poderia ter uma tarifa de 3,45 se combinasse as três variáveis. Só um exemplo do que pode ser discutido. Sem dúvida, amigo. Isso aí já é a finalização. Sem dúvida. Então, são várias contas que podem ser feitas, são várias situações que podem ser simuladas, mas que nenhuma depende da FAO. O que depende da FAO é o seguinte: reduzir os custos o máximo possível e trabalhar para realmente prestar um bom serviço. A gente está colocando os ônibus novos. Quer colocar mais? Quer. Você falou, tem a questão da licitação esse ano. Então, eu te pergunto, que empresa teria investido 32 milhões de reais em 10 meses, teria colocado 42 ônibus novos e estaria estudando a possibilidade de colocar até mais para um contrato que vai terminar em 3, 4, 5 meses? É porque a gente acredita no negócio, a gente entende que não veio aqui para brincar. Tem pessoal que fala, teve um vereador que foi muito infeliz na sua colocação, disse a FAO é um câncer para a cidade. Poxa, um câncer que investe 32 milhões, um câncer que é o terceiro maior empregador, que paga seus impostos em dia,
que paga o IPVA dos ônibus em dia, que tem suas vistorias em dia, que faz investimentos de quase R$400 mil por mês em peças para manutenção, que contratou gente para trabalhar na questão da manutenção, que implantou sistema de GPS para melhorar a mobilidade, que implantou a biometria facial, que trabalha com essa transparência, que vem investindo na cidade. Isso é um câncer? Então, quer dizer, as pessoas às vezes são infelizes na colocação. Precipitadas. Eu acho que câncer, sim. E que seja um câncer. A gente pegou uma empresa que, sim, que eu posso comparar com infelicidade até, mas eu comparo. Eu acho que todo mundo já teve um ente querido que teve câncer. Então, se você chega com uma empresa que está morrendo, então vamos dizer que a empresa estivesse morrendo de câncer. Então, se a empresa está morrendo de câncer, o que é que você tem que fazer em quem tem câncer? Primeiro, você faz uma cirurgia e retira as partes, retira os tumores, retira as partes que estão contaminadas, que estão cancerosas. Então, você faz um enxugamento. Depois, você faz o quê? Aplica uma quimioterapia, uma radioterapia. São tratamentos bons de se fazer? Não. Você perde cabelo, você perde dente, você tem uma série de efeitos colaterais, mas você salva a vida da pessoa. Uma empresa que está com problemas, você tem que fazer cortes, você tem que fazer uma reprogramação, você tem que enxugar despesas, você tem que buscar investimentos. São remédios bons? Não, são remédios amargos às vezes. São coisas difíceis de se fazer. Mas se não forem feitas, a empresa morre. E o que é que vocês querem na cidade? Mais uma empresa morta? É isso que se quer? Tenho certeza que não. Querem uma empresa funcionando bem? Sim. Mas, primeiro, a empresa tem que estar viva e em condições de investir para poder ter o resultado que esperam. Então, é isso que a população precisa entender. Assim, muitas vezes, é muito mais fácil o discurso, repetindo o que eu falei no começo lá da audiência pública, é muito fácil esse discurso do está muito ruim, a gente quer que mude tudo, a gente quer isso, quer aquilo. É muito fácil a gente reclamar. Eu reclamo de muita coisa, mas eu entendo que existe um custo. E esse custo alguém paga. Não existe almoço grátis. Então, quem vai pagar por isso? O vereador Alexandre Cruz, a quem eu admiro muito, respeito muito, ele uma vez falou, lá, eu andei em Brasília de ônibus, e lá em Brasília é muito bom o sistema, eu gostei muito, e custa só R$ 3,60. Eu citei isso na audiência pública agora e enviei um ofício para ele, dizendo, olha, lá custa R$ 3,60 para a população, mas o governo do Distrito Federal paga a diferença para R$ 6,13. Então a tarifa lá é R$ 6,13, não é R$ 3,60. Mas o governo do Distrito Federal custeia a diferença. O que não acontece no município do Rio de Janeiro, o que não acontece no município de Nova Friburgo, no município de Campos agora as empresas pararam, estão todas parando. No Rio de Janeiro estão todas parando. Por quê? Porque não há o cumprimento do contrato, porque se olha muito mais o aspecto político do que o aspecto técnico. Companheiro, é evidente que esse assunto nos oferece, nos permite quase com uma pauta inesgotável. Sem dúvida. E o nosso repórter cinematográfico Oduvaldo JR está lhe proporcionando um show de imagens. A minha mão aparece aqui embaixo de vez em quando. Mas... Por vezes. Vou requerer a direção que ele seja o titular aqui das nossas gravações. Mas, rapidamente, também naquela audiência, você, e aí me refiro ao diretor, anunciou o projeto de uma garagem de apoio no centro da cidade, que se localiza em que área e qual é a finalidade? Um dos problemas que nós temos, Uri, é aquela confluência de ônibus ali em torno da estação livre. O ônibus chega, não tem lugar para estacionar, dá 2, 3 voltas ao quarteirão, tumultuando o trânsito. E ocupa as ruas. Eu dou horário de refeição para os meus funcionários, para os motoristas. Eu preciso que, por um intervalo de meia hora, eles parem o ônibus. Algumas linhas o motorista é substituído e entra um outro para seguir com o ônibus, ele para almoçar, depois ele pega um segundo ônibus e retorna ao trabalho. Mas, em muitos casos, não. Ele tem que tirar aquela meia hora de refeição. Só que eles ficavam ali pelo centro. Paravam na Estação Livre, paravam na Euterpe Friburguense, paravam embaixo do viaduto, desarrumando a cidade. À noite, então, eram muito parados, finais de semana. Exatamente. Todo mundo vê. O que é que nós fizemos? Dentro do nosso espírito de estar empreendendo em Nova Friburgo, alugamos um terreno, onde era a antiga Filó, mais uma fábrica que teve câncer e morreu, fechou. Alugamos um terreno ali ao lado do campo de futebol. Fizemos agora uma rampa para poder subir com ônibus, estamos pavimentando, vamos ter ali um prédio de apoio.
com refeitório, com banheiro para os motoristas, assim, uma salinha de estar para eles tirarem o horário de refeição, e fica a 3 quilômetros ali mais ou menos do centro, ida e volta. Então, é um terreno ao lado da Filó, que vai ser uma garagem de apoio para até 50 ônibus, que vai funcionar durante o dia. O ônibus deu um defeitozinho mecânico, vir até Conselheiro, até a garagem, pelo trânsito, demora muito. Então, a gente vai dar um pulinho ali ao lado, perto da Filó, vai para fazer pequenos reparos para os ônibus poderem recolher, para os motoristas terem um horário de refeição tranquilo no refeitório. Esse é mais um investimento que nós fizemos aí, fora o aluguel, são quase 50 mil reais investidos para construir a rampa, fazer a drenagem do terreno e a pavimentação. Então, isso está quase pronto. Uma ótima alternativa para justamente proporcionar condições de operacionalidade mais adequadas, com interferência direta na composição da tarifa. Sem dúvida. Além disso, observamos aqui no nosso break comercial, que antigamente se chamava Reclames Comerciais, o lançamento do cartão Nova Friburgo. Então, isso o que a gente faz? Na audiência pública, muita gente ficou reclamando que eu não respondia. Eu tenho por hábito anotar tudo que falo. Exatamente. Eu anotava tudo para responder no final, como fiz. Então, todas as reclamações, desde que chegamos aqui, tudo que é reclamação pelo 0800, pela ouvidoria, ofícios que chegam de associações de moradores, de vereadores, da prefeitura, reclamações nas mídias sociais, tudo isso é computado. Disseram também, você só fica fazendo planilha. Tudo isso é planilhado para dar um embasamento para a gente de ver onde tem reclamações, onde eu tenho que trabalhar. Um dos itens que a gente teve muitas reclamações foi a questão do Rio Card. O Rio Card era bom quando era o Free Card, que o Rio Card atende mal porque demora isso, demora aquilo, que é um produto ruim, etc. e tal. Bom, em paralelo ao relançamento do Free Card, que é uma coisa que está engatinhando, a gente fez o quê? Chamou a Rio Card, lá o pessoal da FETransport, e falou, olha, nós temos esse problema, mais esse. São reclamações contínuas da população de Friburgo, que, de certa forma, estão refletindo no desempenho da FAO. Porque as pessoas acham que o Rio Card é da FAO, que é a mesma coisa. A gente não, porque antes o Free Card era, a gente não. Isso aqui é outro produto que nós temos aqui que melhorar. Então, fomos em cima da diretoria da Rio Card, expusemos os problemas que a gente vinha encontrando e eles se comprometeram a melhorar o atendimento. Só que como eles têm um produto padronizado para o estado todo, tiveram que criar um novo produto, que é o cartão Nova Friburgo, que vai ter características especiais para atendimento à nossa cidade, com base nas reclamações que a população da nossa cidade fazia em relação ao Rio Card. Então, esse é um mérito do nosso trabalho, junto com a Rio Card, para oferecer um serviço melhor à população. Companheiro, nós estamos na reta final e o assunto é extremamente vasto. Agora, se aquele telespectador, aquela telespectadora que nos assistiu, e se não o fez desde o começo, deve fazê-lo, porque as informações são de utilidade pública, não concordar, discordar ou estiver absolutamente insatisfeito com a prestação do serviço pela empresa. Me parece que agora existe um ponto físico ou vai ser criado dentro da própria estação para que o usuário registre ali a sua dúvida, a sua reclamação? Isso. Primeiro, com relação à audiência pública, tudo foi anotado. O que é que nós estamos fazendo? Todas as reclamações serão atendidas, estamos com uma equipe analisando cada problema de horário, cada problema de itinerário para poder ajustar. Como sempre fazemos, isso não é novidade, isso será feito, já está sendo feito. Mas entendemos que seria necessário, além da ouvidoria e além do 0800, que são coisas mais frias, criar um ponto com o pessoal treinado, que vai ficar dentro da estação livre, vai ter um guichê, ouvidoria da FAO, com uma pessoa preparada com um computador ao lado, para poder tirar todas as dúvidas, interagir com a população e que vai ser reportado diretamente à diretoria da empresa. Muito bom. Então, semana que vem isso deve estar sendo inaugurado, tem um programa de computador específico para isso, para a gente poder tratar direto com o usuário ali. O interessante é que, por parte do programa Cidade Real, você observa que nós aqui somos submetidos ao bullying do tempo. Não, sem dúvida. Em que a equipe diz... Podemos fazer uma minissérie aqui, com vários programas aqui,
para colocar isso tudo em dia. Não Olha, tem problema, eu estarei aqui todas as vezes. Eu sei disso. É uma sugestão extremamente, amigo, oportuna. Por enquanto... Muito obrigado, mais uma vez aí, Zuri. A população, sobretudo aqueles que são usuários do sistema de transporte coletivo em Nova Friburgo, tenho certeza que se sentem respeitadas. Não tenha dúvida. Pela sua presença na condição de diretor da Nova FAOL, sobretudo admitindo as falhas, os equívocos, a intenção de corrigi-los e, sobretudo, entendendo que esta questão precisa ser melhor tratada por todas as partes envolvidas, repetindo, tendo como protagonista a administração pública municipal, que é o poder concedente. Muito bom você ter vindo. Encerro definitivamente, rapidamente, os nossos trabalhos, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a Santa Rita de Cássia, sempre ela, que continue protegendo, abençoando, iluminando todos aqueles envolvidos nessa relação compulsória com as concessionárias, que constituem um cenário absolutamente diferente, multidisciplinar e, por vezes, contraditório e polêmico em Nova Friburgo. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.